Olá, está começando mais uma edição do programa especial Anuário do Ceará. Você já sabe, o Anuário é a publicação mais antiga do estado, com cerca de 150 anos. Em 2017, o Anuário está presente em diversas plataformas e uma delas é este espaço aqui na TV O Povo. No programa de hoje, vamos falar sobre o Ceará Universitário. Este é o tema do 9º capítulo do Anuário. Ele traz detalhes dos cursos universitários de graduação e pós-graduação. E para falar sobre o assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE Ceará, professor Valli Menezes. Também aqui comigo, o pró-reitor administrativo do Centro Universitário 7 de Setembro, Henrique Soares. Fique com a gente, o programa especial Anuário do Ceará já está no ar. O IFCE oferece cursos técnicos superiores de pós-graduação. São 34 unidades em funcionamento e há mais 2 campi em implantação, a Copiara e Maranguape. Neste ano, o IFCE completa 108 anos de atuação. São mais de 33 mil alunos matriculados em 304 cursos. Já o Centro Universitário 7 de Setembro ganhou esse novo nome no fim do ano passado. Ele mudou de status. Depois de 17 anos de atuação como Faculdade 7 de Setembro, FACET, ele tem agora 16 cursos de graduação e 23 de pós-graduação. O Grupo 7 de Setembro tem 80 anos de experiência no ramo da educação. E quem vem aqui ao estúdio conversar conosco sobre educação, tema do capítulo Ceará Universitário, é o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFCE, Valli Menezes, e o pró-reitor administrativo do Centro Universitário 7 de Setembro, Henrique Soares. Bem-vindo, Valli, bem-vindo, Henrique. Começo perguntando ao Valli. Valli, estamos falando de um setor de educação, não é, que é estratégico para o país e que teve nos últimos anos, nas gestões passadas, uma expansão muito grande, uma capilaridade muito maior, novos campi e etc. Em que medida essa expansão compôs, Valli, uma estratégia pensada, uma estratégia que não fosse apenas de crescimento, mas de sustentabilidade? Primeiro, obrigado por receber o Instituto Federal do Ceará. A expansão que os institutos tiveram ao longo desse tempo, e notadamente aqui no Ceará, ela teve uma expansão planejada, primeiro no sentido de interiorizar o conhecimento, de interiorizar as ações relacionadas ao capital humano, né, com foco nas pessoas. Esse número hoje, essa interiorização do Instituto Federal do Ceará, ela tem um papel muito forte para o Estado. Primeiro, no empoderamento da tecnologia pelo nosso povo, né? A relação que o nosso povo tem de criatividade, o nordestino, o cearense como todo. Os cursos que foram pensados para cada um campus onde foi implantado o IFCE retratam não somente o cenário local, mas também o cenário de visão de futuro, porque nós temos que dar, com o Instituto Federal do Ceará e as outras instituições de ensino privadas ou públicas, uma visão de futuro que nos integre com o mundo, né? com a sociedade como um todo. Então, o foco da expansão do Instituto Federal do Ceará, pelo menos dentro do contexto de crescimento, vislumbrou isso. O povo, o acesso à educação, o acesso à tecnologia e, da mesma forma, trabalhar esse sentimento de inovação que é muito intrínseco do povo cearense e também do interior do nosso estado, com a visão de futuro. Fato esse, por exemplo, que temos em diversos cursos tecnologias de pontas antes impensáveis para o estado e, quiçá, para o interior do estado. Na parte de nanotecnologia, na parte de setor aeroespacial, na parte de tratamento com moléculas para vacina, alimentos, setores tradicionais como tecnologia da informação e comunicação e um papel muito forte do Instituto, que é o ato de fazer, é o botar a mão na massa para fazer. Então, nós temos tanto a parte do que se diz de uma pesquisa ou de uma atuação em nível de ensino do estado da arte, como também do estado do fazer, transformar isso também em riqueza. E a aproximação com o mercado, que é uma grande fortaleza do Instituto Federal do Ceará. Henrique, quando a gente fala em pesquisa, normalmente a gente associa isso à instituição pública, né? O tripé ensino, pesquisa e extensão, ele no setor privado, no mais das vezes, ele fica cingido no Brasil a ensino e no máximo
vou chamar de extensão, o nome não seria esse. Né? Bem Mas vamos lá. Pesquisa não é o forte da academia no setor privado. Por que a academia no Brasil, de modo geral, não enxerga isso como investimento? Josélio, é uma boa pergunta essa. Quando você estuda o mercado, né, ou quando você estuda o setor de ensino, onde a pesquisa é bem proeminente, como por exemplo nos Estados Unidos, você vê que sempre acontece com investimentos de governo, né? Então, o setor de defesa americano sempre esteve muito presente nesses investimentos. E a outra coisa que aparece são grandes corporações que chegam dizendo, olha, eu quero patrocinar, né? Ou seja, eu quero financiar uma linha de pesquisa, que é uma coisa que a gente aqui no Brasil também ainda não desenvolveu. Então, precisa de uma escala que é diferente da escala que a gente vê no Brasil. No Brasil, eu estou falando do país, né? Então, quando a gente vem para o Ceará, né, mais ainda, ou seja, quais são as empresas cearenses que vão estar dispostas a pensar em 15, 20 anos e em desenvolver tecnologias que ainda estão longe de ser aplicadas, né? Então, eu estou falando de empresas que a gente sabe os nomes, né? Então, M. Dias Branco, a própria siderúrgica do Pecém, todo mundo está ocupado com sobreviver. Nosso arcabouço regulatório, nosso governo não deixa muito espaço para você pensar para além de um ano ou dois, a não ser nas coisas que são essenciais para a tua sobrevivência. Então, se essas grandes empresas que eu estou aqui citando elogiosamente ainda não podem financiar pesquisa de longo prazo, imagina uma instituição de ensino, né, que é pequena, como é que vai pensar nisso a fundo perdido? Então, a gente tem... Agora, uma vez que os recursos são limitados e a gente tem que se preocupar, a gente foca no aluno, né? Se a gente monta uma organização em que professores estão intrinsecamente preocupados em fazer o aluno chegar no mercado do trabalho o mais bem preparado possível. Então, esse é o nosso foco. Professor, a legislação brasileira mudou recentemente, criando uma relação mais amigável entre empresa e academia, fazendo com que a hora de trabalho do pesquisador dentro da empresa seja legal, não é? Como é que isso, no seu modo de ver, já impactou essa aproximação universidade, academia e empresa? Impactou, primeiro, no sentido de que permitiu ao pesquisador ter uma maior confiança que aquilo não lhe traria um problema de um outro questionamento de nível jurídico, né? E outra questão, a celeridade na aquisição de alguns produtos, equipamentos, notadamente alguns que você teria que importar para tocar a sua pesquisa. E o fato também dos marcos legais em relação à propriedade intelectual, aos direitos autorais. Então, essas foram mudanças muito importantes, quer o pesquisador no setor, na iniciativa privada, ou quer o pesquisador na iniciativa pública. Isso foi um primeiro momento, um primeiro impacto em si. Quanto ao nível da pesquisa, isso também teve um fator muito forte, um agregador muito forte, porque atraiu as empresas que antes tinham algum receio em relação a isso. Olha, nós investimos recursos nessa pesquisa, mas a propriedade intelectual ela vai ser partilhada, ela vai ser totalmente da empresa, ela vai ser integralmente do governo. E essa flexibilização na negociação também foi muito oportuna. E esse atrair empresas tem feito, por exemplo, o estado do Ceará se despontar em relação a uma série de outros estados brasileiros em si, mais uma vez pelo espírito de criatividade que nós temos, e isso atraiu diversas empresas nacionais e internacionais que apostaram em investir os seus recursos, o seu capital intelectual de sobrevivência, e também no sentido de que aquilo passou a ser estratégico também para as empresas, ao momento de que algumas empresas abriram na sua seara campos para inovação dentro da própria empresa. Empresas do Ceará, porque o Henrique lembra bem que grandes grupos acabam meio que trabalhando da mão para a boca. E o senhor percebeu esse movimento em empresas cearenses? Sim.
Sim. É como o Henrique falou, os exemplos foram muito bem citados. A questão é que quando você trata a pesquisa, o investimento e o produto finalizado dessa pesquisa, muitas vezes, por questões de sigilo, as empresas também não apresentam. E por que sigilo? Porque, pegar o caso do M. Dias Branco, a M. Dias Branco tem concorrentes na área de alimentos fortíssimos. Mas nós sabemos que dentro do M. Dias Branco tem setores de pesquisa ligados a diversas instituições de pesquisa nacionais e internacionais que, de forma estratégica, eles preferem ficar. Olha, vamos aqui fazer o nosso arroz com feijão. Mas eles têm uma pesquisa muito forte. No caso deles, a nossa bolacha, o nosso macarrão. A nossa bolacha é o Macarrão Fortaleza, que tantas outras empresas que também trabalham com alimentos. Mas, olha, essa é a importância da interiorização, não só da universidade, mas também dos institutos, das instituições privadas que também interiorizaram as suas ações. Porque você acaba saindo daquele cenário de que só grandes empresas ou grandes corporações podem investir em pesquisa. Quando o Henrique falou que o foco é o aluno, o foco dos institutos federais, o foco das universidades também são os alunos, porque eles vivem aquela necessidade à distância, eles é que vão transformar o espaço que vivem e eles é que vão gerar as novas empresas, as novas startups, as micro e pequenas empresas, e isso sim é um movimento que nenhuma corporação mundial segura, porque isso nasce de uma forma tão segura, onde aquela questão do erro é permitido, onde aquela questão do erro não é punitivo e onde aquela questão do erro é educativo. E as instituições de ensino estão para isso, para reduzir os riscos, para minimizar, para apoiar essas ações. Mas olha, hoje o Estado do Ceará, ele tem sim, em empresas de pequeno, médio e grande porte, arriscado muito mais do que o necessário, ido além do permitido, para trabalhar essa questão de inovação. Faça esse que a FUNCAP, por exemplo, tem os seus editais de inovação, a FINEP tem um escritório aqui, o IFCE tem um Embrapi e convida as outras instituições de ensino a se aproximarem do IFCE, a FACET, nós já andamos conversando, a Unicet, perdão, conversando para que nós possamos integrar esses nossos alunos e fazerem essas pesquisas. Henrique, eu tenho que deixar agora uma questão no ar, porque vamos chamar já intervalo, mas o ponto é o seguinte, é mercado. O setor privado de educação no Brasil, nos anos passados, ele teve uma injeção de recurso por conta do FIES. Foi um modelo que, ao pé da letra, muito inteligente. Você não tem que necessariamente investir em estrutura, você irriga o mercado e ele toca adiante a formação dos jovens. Só que o caixa secou, a fonte secou, gastou-se mal de um modo geral e, em boa medida, o setor privado ele se livrou do risco. Esse risco passou a ser do Tesouro, quando ele se ancorou num negócio chamado FIES. O jogo mudou e eu queria que você lesse esse mercado pós dias de bonança do FIES. Daqui a pouco a gente continua então. Tá bom. No próximo bloco, eu continuo a conversar com o pró-reitor administrativo da Unicet e com o pró-reitor de inovação do IFCE sobre o Ceará Universitário e questões envolvendo o mercado da educação. O programa especial no Área do Ceará faz um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa especial no Área do Ceará, hoje conversando com o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFCE, o professor Vauli Menezes, e também com o pró-reitor administrativo do Centro Universitário 7 de Setembro, agora Unicet, Henrique Soares. Henrique, deixa eu uma questão. Acabou a festa do FIES, a fonte secou, e muito do setor privado, muitas instituições privadas de ensino superior, elas ancoraram-se de maneira muito forte no FIES, de certa forma transferindo para o contribuinte um risco inerente a um negócio privado. Só que agora acabou a festa, e aí eu pergunto a você, como esse mercado privado lida com isso? E eu sei que você sempre defendeu a tese que você não poderia depender do FIES, isso não era inteligente. Como é que o mercado hoje está lidando com isso no Ceará, Henrique? Esse é um tema espinhoso, né? Porque eu sempre acreditei no FIES como sendo uma boa política de governo,
mas que foi abusada, né? Ou seja, por ser atraente para a população, recebeu mais dinheiro do que o que deveria e você vê corporações aí Brasil afora com centenas de milhares de alunos, alguns chegando perto da casa do 1 milhão, que ganharam muito dinheiro, né, nessa época. O que eu acho que vai acontecer, e eu já vou chegar lá na parte do risco de crédito, que eu acho que isso é importante também. Mas o que eu acho que vai acontecer é que com o dinheiro curto, o mercado vai procurar se ajustar. Então, do lado das instituições que dependiam desse recurso, a gente deve ver algumas falências, deve ver algumas fusões e aquisições para salvar ali, para não deixar... Tem movimento no Ceará hoje, não? Não, daqui no Ceará eu não ouvi nada, porque a gente sempre foi tradicionalmente muito conservador, né? Mas nem de ouvir, nem de saber que está acontecendo algo? Não, ainda não. Tá. Talvez eu tenha ouvido alguma coisa pelo interior, mas eu não vou nem lembrar o nome. Mas o que eu acho é que, assim, o que eu tenho visto é que o governo tem sido hábil na hora de restringir esse recurso para as instituições que têm os melhores índices, né, de avaliação do MEC. No critério. Então, a grata surpresa da gente lá na Unicef é que, enquanto o recurso como um todo, para o país como um todo, é reduzido, a gente vem sendo contemplado com o mesmo número de bolsas. Por quê? Porque o Nordeste é prioridade, né, e as instituições de melhor qualidade também são prioridade. Então, desse ponto de vista, a gente está bem. Agora vamos falar de risco de crédito, né? De fato, o programa, o FIES, foi implementado sem muito cuidado de quando é que ia acontecer o pagamento, né? É aí que a política pública fica um pouco devendo da política privada de quem espera, tem conta para prestar. O que eu torço é que esse ajuste que vai vir seja feito de um jeito equilibrado, conversando com as instituições, porque é ruim para o cenário regulatório mudar as regras com o jogo já andando. Algum ajuste vai precisar acontecer, mas inclusive já foi ensaiado, porque o fundo garantidor, né, foi coisa que apareceu, mas a gente nunca entendeu direito como é que a matemática fechava e onde é que chegava a conta de verdade. Então, esse cenário é ruim, né? E aí eu não queria deixar de falar do financiamento privado, que, embora muitas instituições estejam embarcando por esse rumo, eu não consigo fechar essa conta. E por que elas embarcam, hein, Henrique? Isso me lembra as construtoras, na época que o dinheiro estava curto para financiar apartamento, né? Pois é, lembra quando o pessoal pagava gasolina com cartão de crédito e parcelava? Como é que você faz para parcelar uma coisa que acaba em muito menos tempo do que as parcelas vão durar, né? É difícil dessa conta fechar com o juro brasileiro. Quando você tem um juro de 10% ao ano, né, nenhum tipo de financiamento fica em pé com 10 anos para frente, né? O curso vai durar 4 ou 5, você vai financiar no dobro do tempo. Nenhuma planilha de Excel aguenta esse tipo de conta. De provocação, né? Então, eu fico olhando, dizendo, vamos esperar um tempinho para ver, né, o que acontece, porque eu acho que isso vai se traduzir em redução de preço, né? Professor, existem grandes corporações internacionais que estão dentro do IFCE hoje, né? Eu sei que vocês até tratam com certa discrição esse tipo de investimento. O senhor pode falar sobre, é possível dizer o que acontece hoje dentro do IFCE, em termos de pesquisa, em termos de investimento em inovação? O senhor que é proreitor dessa área, quem são as companhias, o que é que elas desenvolvem? Sim, isso também é mais um fato advindo da mudança no marco legal da inovação. Por exemplo, recente isso, né? Isso no IFCE não tanto. Eu costumo dizer aos meus alunos, até a palavra do nosso reitor, professor Egílio, que o IFCE é muito atrevido. E é esse atrevimento do nosso povo cearense que tem feito essa diferença. Por exemplo, hoje nós temos uma série de laboratórios, não só em Fortaleza, mas em todo o estado do Ceará, que trabalham com leis de incentivo fiscal, de recusa fiscal, com lei de informática, com lei do bem. Agora, nós recentemente fomos uma das unidades credenciadas em Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa na Indústria e Inovação.
uma integração muito forte com as agências de fomento nacionais e internacionais. Temos feito um trabalho, e isso vem ao longo da existência do próprio Instituto, digamos assim, na esfera pública, de sair do castelo, que é o que a gente faz muito, né? Buscar as empresas e se apresentar às empresas como um parceiro importante no tratamento e na sobrevivência delas. Isso é raro no setor da educação pública? Você considera raro? Eu considero raro por alguns motivos. Primeiro, porque, digamos que não era bem uma prática. Tá. E segundo, porque o que se chama de crise eu consigo ver como uma oportunidade de você atrair essas empresas no sentido de minimizar os riscos que elas acreditam que existem, mas é um risco com um grau de segurança muito forte em função da expertise dos professores, boa parte deles doutores e advindos do mercado, que entendem muito do métier, e do grau de especialização dos estudantes. Mas hoje, por exemplo, nós temos, vou lhe dar um exemplo, o próprio Embrapi. Hoje nós temos algo em torno de 22 projetos. Recentemente conseguimos trazer com o Embrapi uma empresa que trabalha com a internet das coisas, com cidades inteligentes, na parte de médica também, que vai se instalar em Horizonte e investiu 14 milhões de reais. Investiu no IFCE? No IFCE. E o IFCE, pelo Embrapi, aporta também recursos para que atraia essa empresa. Então, nós acabamos fazendo um jogo onde a empresa veio se instalar no Estado, onde o Instituto aportou um capital humano e um capital intelectual e ainda aportou recursos advindos do Embrapi. Por isso que essa integração com as outras instituições de ensino é muito oportuna para o IFCE. O senhor pode citar empresas que estão dentro do Posso. A Apple está lá, por exemplo. A Apple. Hoje a Apple já estamos aí no 2º ou 3º ano, desenvolvendo uma série de aplicativos para a Apple, que já estão, inclusive, com empresas de aluno e startups funcionando, prestando serviços. A LG, Furukawa, Samsung, a IT2B, que é uma empresa recente, a DPM, Bematec. Todas aqui, no Benfica que ficam? No campus do Benfica? Não, ela fica no campus do Benfica, mas elas também se distribuem no nosso estado. Vocês foram ao Vale do Silício chamar a Apple ou a Apple descobriu vocês? Como é que se deu essa relação específica? Foi um namoro, nós fomos ao pai e o pai liberou a filha para namorar com a gente. Né? Então, a Apple nos descobriu em função dos diversos projetos que nós tínhamos. Um pesquisador nosso, o professor Serra, foi ao Vale do Silício, conversou e começou as tratativas. Né? A Apple é uma excepcional experiência e agora nós vamos dar um passo à frente, aí, eu não posso revelar, mas é um passo bastante atrevido para o Estado e um passo que vai permitir que nós façamos desse Estado aquilo que certa vez um aluno meu me perguntou. Professor, por que a gente não tem um grande laboratório de nanotecnologia em Crateús? Aí a gente disse, olha, falta uma política, alguém dizer Crateús. E a Apple fez isso. E eu acho que é o cenário... Vocês têm... A Apple está em Crateús, é Não, isso? mas a Apple fez isso assim, fechou os olhos, Ceará. Ok. Porque às vezes a pessoa pensa que, por o fato de nós estarmos no Nordeste, nós não temos... Estão fora do mapa. Estamos fora do mapa. Muito pelo contrário. O Nordeste é o mapa a ser visitado. A propósito, ainda falando dessa relação com as empresas, né? O fato de IFCE ser, enfim, ser academia, mas há não muito tempo ter sido uma instituição de formação de nível médio, técnico, vocês eram, isso dá uma desenvoltura, isso tira o salto alto que talvez a academia, no sentido mais vetusto da palavra, tenha? É uma provocação. É uma provocação interessante, porque... Vocês são mais tênis e menos salto alto? Seria isso? Eu costumo dizer que nós temos que ter muitas faces. Quando nós estamos falando com os grandes que estão de salto alto, a gente tem que calçar o salto alto e mostrar que somos grandes Calça também. o escarpão e vai lá. Mas assim, o diferencial do IFCE, eu volto a dizer, é o fato de, você bem tratou, ele tem um curso técnico, ele tem um curso tecnológico, ele tem um curso de graduação, ele tem um curso de pós-graduação. Nessa linha, você já percebe que eu já tenho uma empresa formada. Eu tenho do chão de fábrica ao administrador.
E isso deu ao IFCE uma velocidade no fazer. E as empresas, elas estão interessadas na pesquisa aplicada do ponto de vista que depois ela quer ter um produto. Ela não quer, vou investir nisso aqui, daqui a 12 anos eu vou ter um produto. Não, ela vou investir nisso aqui, daqui a 6 meses eu quero estar vendendo. E nós fazemos isso. Não que os 12 anos não sejam importantes, porque essa visão de futuro é que vai permitir que uma outra empresa, em 6 meses depois, tenha um outro produto. Então, nós somos, modéstia à parte, muito bons em fazer, em tornar uma ideia um produto. Mas não é só os professores, não é só o IFCE. Não se constrói riqueza se nós não capacitarmos os nossos meninos, os nossos filhos. Eles vão gerar novas empresas, eles vão gerar novos empregos. E neste cenário que se fala muito de crise, são eles que vão encontrar a solução para esse momento. Ok, Henrique, eu tenho 1 minuto para você dizer o seguinte: quais são os planos da Unicet hoje? Vocês eram Facet, viraram centro universitário, isso dá autonomia para a criação de curso, vocês têm 16 de graduação. Onde a Unicet quer chegar no mercado do Ceará ou ela quer ir além do Ceará? Quais são os planos? Em 1 minuto, na verdade eu queria falar que no mês de setembro, quando a gente estiver indo ao ar aqui, Sim. A gente vai estar com a segunda Festa Literária 7 de setembro. A gente começou para comemorar os 80 anos do colégio há 2 anos atrás e agora em setembro a gente vai ter a segunda edição trazendo grandes nomes como Luiz Rufato e outros queridos que a gente trouxe da primeira vez, Lira Neto, Marina Colassante, talentos da terra como Socorro Racioli, uma festa de 3 dias para a gente celebrar em Fortaleza no final do mês, lá na Unicet, para a gente celebrar a literatura, celebrar a cultura e a gente oferece isso para a sociedade. Isso é extensão, de certa forma. Né? Extensão, isso não é só da aula, né? Isso é legal para a cidade. Responsabilidade cultural, entre outras coisas. Vai estar aberto para a cidade. Né? Aberto, a gente espera receber mais de 10 mil pessoas ao longo dos 3 dias. É a segunda vez que vocês promovem, né? É a segunda. Mas, Henrique, não fuja da minha pergunta. Não Quais fuja. são os planos? Enfermagem e direito no campus Imperador, campus do centro. Você deu um brecado nesse projeto antes e agora vai decolar. Agora vai decolar porque a gente sabe que a enfermagem era um curso que a gente precisava ser centro universitário para poder oferecer. Para poder oferecer. E o direito, o processo de autorização é mais demorado mesmo, mas agora vai chegar a vez. E o programa de hoje fica por aqui. Para ter acesso ao conteúdo do Anuário do Ceará, com dados sociais, econômicos, políticos, culturais, históricos, você também pode acessar pelo site www.anuariodoceará.com.br. Agradeço a presença de vocês, dos nossos convidados e a você, telespectador. A gente se vê na próxima edição. Até lá!